ambulância, ele tá machucado de verdade, galera. Galera, um filme bem foda aqui pra variar, certo? O que acontece quando o melhor ator do mundo, Sylvester Stallone, não é mesmo? Daquele mundo, daquela época, certo? Tem que lidar, certo, com a sua vida de caminhoneiro, lidando também com seu filho meio pleiba de algum condomínio da Barra da Tijuca, Zé Riquinho Rico. Ainda, ao mesmo tempo, se preparar para uma competição de queda de braço. Esquizofrenia coletiva? Porque no papel essa história parece o delírio, né mesmo? De alguém talvez viciado em crack. Mas não. O mega blockbuster que quebrou recordes de bilheterias na sessão da tarde. Porque no cinema foi bem mediano mesmo. E ninguém foi ver isso, certo? Porque a humanidade na época do lançamento não estava nem um pouco preparada ainda para essa que é uma obra-prima do cinema. Lavagem de dinheiro mais maneira do cinema. Desse diretor aí, o ícone Menahem Golan, nunca ouvi falar. Mas o ícone por causa desse único filme que eu ouvi falar. E aí os créditos rolam enquanto o caminhoneiro mais foda das estradas, fora o caminhoneiro Juca, da novela A Favorita, circula, não é mesmo, pela estrada no seu possante, certo? E aí assina o título Falcão, o campeão dos campeões. Fazendo você até questionar imediatamente o que quer dizer essa merda. O campeão dos campeões? Uma vez você é campeão, você já foi campeão dos campeões? Os campeões da onde? Ok, isso é só um detalhe, certo? E como roteiro não era o forte, não é mesmo, desses filmes aí dos anos 80, vamos esquecer essa merda. E também vamos comer bastante, não é mesmo, tempo de filme vendo o Stallone aí fazer a rota completa Rio-São Paulo no caminhão, praticamente a rota inteira. Ao som aí do nosso querido Zezé de Camargo e Americano. Caralho, não, na verdade a música é by Giorgio Moroder. Sabe aquele cara que fica falando um monte de merda no CD do Daft Punk? My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Enquanto em paralelo, né mesmo, vemos aí o seu filho, talvez comemorando, né mesmo, a captura de vários latinos pelo ICE, participando da cerimônia do famoso evento que a gente comemora aqui no Brasil também, o 4 de julho. Hã? E Stallone a gente vê, né mesmo, ele cuida do seu amado caminhão com todo o amor. Esse sim, o caminhão família de verdade, né mesmo? Igual a minha galinha pirocuda aqui. Depois, esse filho dele, do Stallone, tá bem triste, né mesmo? Porque ninguém apareceu, certo, na sua festa de formatura dos jovens Navy SEALs Junior Masters. E eu vou te falar, uma cerimônia tão doente, né mesmo? Que a própria mãe tenta beijar o filho na boca. Olha, eu vou te falar, esse filme é um daqueles gostosos, né mesmo? Retratos nostálgicos, sabe? De uma era cinematográfica que não volta mais. E não teve aquela redublagem contemporânea, certo? Tentando destruir a história brasileira. Então você pode tranquilamente assistir dublado. Tem a dublagem clássica de Stallone. Aquela do Stallone Cobra. Você é uma doença e eu mato doença. E esse coronel aí, que aparentemente é o diretor dessa escola militar aí, convoca, né mesmo, esse pivete geração M de militar pra falar com o pai dele que veio no colégio aí ver o filho. Só que esse babaquinha, né mesmo, riquinho rico, não quer ir. I don't have a father, sir. Com seu pai irado, claro, porque a idade dele, idiota, não permite que ele enxergue que o seu pai é o cara mais maneiro do mundo. E chegando perto do caminhão do seu pai, esse filhote de chocadeira é seu filho. Tem a audácia de perguntar pro pai por que eles não vão de avião. Por causa do caminhão? Idiota. E aí parece que eles vão fazer aí uma road trip, né mesmo, pra ver a mãe que tá prestes a fazer alguma cirurgia daqui a alguns dias antes de bater as botas. Já dentro do caminhão, certo, o nosso mini Luísa Sonza já começa a reclamar de tudo, né mesmo? This truck is disgusting. Que o caminhão é velho, que o último filme do Rambo, Rambo 6, foi uma merda. Tudo bem, pelo menos umas reclamações têm sentido. E aí no caminhão, certo, o riquinho rico do exército reclama que nunca recebeu uma carta do pai. Olha, eu vou te dizer, isso é culpa dos nossos queridos Correios, não é mesmo?
não do Sylvester Stallone. Correios, fazendo um trabalho porco desde 1987. Depois, esse moleque idiota, né mesmo, tenta fugir do caminhão correndo no meio do trânsito da linha amarela. Fazendo aí Stallone, né mesmo, ter que perseguir ele no meio do trânsito igual um psicopata, aparentemente tentando raptar uma criança aleatória. E ninguém no meio do trânsito faz porra nenhuma. Hoje em dia, todos fariam alguma coisa. Filmariam, né mesmo, com o celular, filmariam tudo e seria um vídeo viral do TikTok. E aqui eles não fazem nada. E aí, de volta, né mesmo, ao caminhão, agora o pequeno geração merda só sabe vomitar. Como o colesterol faz mal pro pai. Você viu o seu pai? Ou você é cego? O colesterol faz mal pra você. Porque o seu pai aparentemente está mais em forma do que todos os atores que apareceram nesse filme até agora. E ainda mesmo, pra ver se esse filho dele vira gente, né mesmo, um pouco, ele leva o filho pra comer no pior graal de beira de estrada já visto no mundo. Que na verdade é qualquer graal. Mas nesse dia aí é dia de cerveja de graça, até meio-dia pra todos os caminhoneiros que estiverem usando boné. Que são todos. E o filho do Stallone aqui é obcecado por alimentação saudável. Aparentemente ele nunca viu Stallone Cobra, onde o pai corta pizza com uma tesoura. E ele acaba chamando a atenção, fazendo isso, de Beavis e Butthead de meia-idade, que já chegam, né mesmo, desafiando o nosso Falcão por uma queda de braço. Que aparentemente queda de braço é o passatempo número 1 nos anos 80 entre caminhoneiros depois de tomarem rebite. E galera, vamos lembrar que queda de braço era muito popular nos anos 80. Lembra daquela queda de braço mais brutal do mundo no filme A Mosca? Hoje em dia, essa competição de queda de braço seria substituída pelaquela competição idiota de tapa na cara. Mas depois dele botar certo seu uniforme aí de Ash, o caçador de Pokémon caminhoneiro, ele tá pronto, né mesmo, Stallone, pra chutar o traseiro do caminhoneiro louro conhecido apenas como Demolidor. Enquanto ao mesmo tempo esse cara, o gordão da XJ aí, tenta fazer um podcast com o filho do Stallone, que ele acabou largando aí sozinho nesse bar horroroso pra ir pra uma amistosa queda de braço. Falcão versus Demolidor. Round 1. Fight! E a marca registrada, né mesmo? Virar o boné ao contrário pra mostrar, né mesmo, que o bagulho é totalmente sério. Enquanto eu aqui vou preencher certos sons da plateia assistindo dublada. Meu Deus, ele é bom mesmo, hein? Jesus Cristo, ele virou rapel. Jesus Cristo, ele virou, meu Deus, esse cara é demais. E quando a gente acha, né mesmo, que Falcão aí vai simplesmente beijar a lona com a mão, né? Ele usa o movimento twist carpado de mão invertido. E, consequentemente, já que é o twist carpado invertido, ele inverte o jogo. Esse aqui é um dos movimentos. Esse é outro. Esse é um. Esse. Consegue fazer isso? Pouca gente consegue. Esse vence qualquer cara de braço. Consegue fazer esse? Esse é um bom movimento. Ninguém filma. E depois, no mesmo falso chute de pênalti, o plié-balé, virando o jogo completamente. E aí depois, né mesmo, dessa vitória esmagadora, o gordão da XJ começa aí a desdenhar, certo, da vitória de Falcão, fazendo bem pouca merda da coisa toda, xingando o Stallone, né mesmo, com as palavras mais ofensivas dos anos 80. Maracas. Ou maricas. Too bad your old man's yellow, kid. E aí, depois de ver o próprio pai, né mesmo, fazer parte do esquema das bets da época, certo? O filho liga correndo pra mamãe, que tá morrendo no hospital, né mesmo, pra encher o saco dela com essa besteira aí e dedar o próprio pai. Depois, né mesmo, choque de gerações entre pai e filho persiste, com os dois ainda na estrada, certo? Brigando agora pela estação de rádio. Um quer a Jovem Pan, adivinha quem? E o outro a Transamérica. Tente você adivinhar quem quer qual. E agora, né mesmo, a gente corta pro avô do moleque, que ele tá putaço, né mesmo, com a mãe dele, que tá simplesmente à beira da morte, porque de acordo com ele, Falcão, né mesmo, não vale porra nenhuma como pessoa. Ah, é?
não pra mim. E agora, né mesmo, apesar dele estar ganhando bem, sendo campeão de queda de braço das estradas, os dois decidem, né mesmo, dormir no caminhão mesmo, no meio da estrada e não em um motel depois de usar drogas e catar alguma meretriz da estrada, como o meu personagem Juca faria. Tudo bem? Depois deles acordarem, certo? E cagar no caminhão mesmo, eu acho. E depois escovar os dentes onde eles cagaram, né mesmo? E a gente sabe que você nunca escova o dente onde você caga. É hora, né mesmo, de manter a forma física com exercícios inúteis ao ar livre. Uhul! Como empurrar um caminhão ao ar livre? Ok. E também, logo depois, transformar o uniforme militar do próprio filho numa jaqueta escrota de boy mendigo. Foge que esse boy é lixo, foge que esse boy é lixo. Depois eles seguem caminho no caminhão até Las Vegas, transformando a famosa marca de cerveja, a cerveja Brut, a cerveja do homem bruto, que cheira como um homem. Então deve ser um cheiro horroroso. Cheiro de sacudo, não é mesmo? Nesse filme, a gente vai ter muita música bem ruim mesmo, aquela dos anos 80, sabe? Com eles dirigindo pela estrada, pra preencher aí o tempo necessário que isso tem que ter pra poder ser vendido como longa-metragem. E aí, quando o Stallone, né, mesmo, tenta fazer o seu filho acordar pra vida com exercício físico, certo? Essa é a resposta do Zé Merdola. There's more to life than just muscles. E aí, depois de Stallone ouvir toda a sabedoria de TikTok dos anos 80 do próprio filho, ele decide ser o pai do ano e botar o filho pra dirigir o caminhão dele. Boa! Porque a lógica é simples. Você já pode votar, já pode dirigir um caminhão, transportando a cerveja Brut. E os dois, assim, né mesmo, começam a fortalecer os laços. Pai, caminhoneiro, lutador de queda de braço e jovem, revoltado, filho militar. Indo até mais um daqueles Graal, né mesmo? Aqueles que ainda tem, sabe? Aqueles que ainda tem aquele fliperama antigo com o jogo Mario alternativo? Com vários jovens punks, né mesmo? Torrando fichas nas máquinas. Lembra como é que eram mais ou menos as fichas de fliperama? Olha aqui a ficha. Ah, olhou porque é bicha. Mas por que você é LGBT, não pode? As mulheres piram, né, cara? Não tinha nenhuma ficha. E aí ele faz o que qualquer pai faria, não é mesmo? Obriga o filho a participar de uma rodada de queda de braço com o valentão desse lugar aí. E ainda pra completar, não é mesmo, certo? Ele aposta dinheiro na queda de braço pra incentivar aí o filhão, certo? Mostrando que tudo na vida tem que ser por dinheiro. Depois do pequeno filho, né mesmo, perder, ele tenta fugir dessa realidade aí, desse filme onde todo mundo desafia todo mundo por uma queda de braço toda hora. Pra resolver tudo isso, Falcão, né mesmo, dá mais um dos seus discursos motivadores, estilo rock, só que bem pior. You're my boy, do you understand? But you're also a spoiled, rich brat who's... Depois desse discurso super maneiro que faria qualquer um se animar pra pular de um prédio, Falcão obriga certo filho a mais uma rodada de queda de braço com um moleque que, aparentemente, é aquele moleque que salvou o John Connor do T-1000 e, consequentemente, a humanidade inteira. Só que dessa vez, né mesmo, ele gira o boné do seu pequeno Thor Batista ao contrário, fazendo o moleque recuperar toda a sua autoconfiança de nepo baby de caminhoneiro fudido. E usando também todo o poder da trapaça descarada, pequeno Falcão consegue vencer o cracudo do arcade. Yeah! Vencendo 2 vezes seguida, fazendo dele, certo, o perfeito futuro funcionário do mês desse tipo de movimentação. Que na adolescência, pra esse tipo de moleque, vai precisar muito desse movimento aqui, né? A gente sabe, lembra? E a mãe, não é mesmo? Dele, sabendo aí que tá com os dias contados com a doença que mais matava nos anos 80, o vírus do preconceito. Pede pra Falcão, não é mesmo? Ficar com a guarda permanente do filho. Capitão Caverna e o seu filho. Caverninha! E seu filho? Caverninha! Ninguém lembra dessa referência. Só eu. Então, ao mesmo tempo, o filho tá sendo sequestrado por 2 meliantes. E aí, galera, começa uma perseguição automobilística insana. Um caminhão velho caindo aos pedaços, perseguindo uma caminhonete velha caindo aos pedaços. Insana?
porque não faz sentido nenhum. Mas é maneiro. Mas aí Falcão, né mesmo, decide quebrar totalmente as leis da física e faz a sua lata velha alcançar essa tal caminhonete, salvando assim o filho dos capangas do avô, certo, dele, que estavam tentando sequestrar o neto, tornando essa família mais disfuncional de todas, desde a família do massacre da Serra Elétrica, talvez? Ô, vovô, se você estivesse no Brasil, eu te apresentava 4 jeitos logo de cara. Mas manejar, não é mesmo? Manipular a justiça aqui deve ser crime, não é mesmo? E aí, não é mesmo? Ser obrigado a participar de quedas de braço clandestinas e ser salvo de um sequestro, não é mesmo? Faz o filho de Stallone passar de ódio a amor pelo próprio pai. E agora, não é mesmo? Vestido como Simple Jack Falcão, ele vai visitar a mãe do moleque no hospital. E o médico, não é mesmo? Como é fã de queda de braço, já conhece Stallone pelo seu nome, Falcão. Falcão de bike! Mas depois eu fui descobrir que o sobrenome do Stallone nesse filme realmente é Falcão. Você achou que Stallone Cobra era o sobrenome mais estranho? E acaba dando a notícia, né mesmo, que ela morreu 5 minutos antes deles chegarem aí. No enterro, a gente descobre que a esposa é enterrada com o sobrenome Falcão, certo? Que é melhor do que viver com o sobrenome Falcão. Depois disso, né mesmo, Lincoln Falcão decide fazer uma visitinha no condomínio da Barra, onde o filho tá ficando. Mas é barrado na porta, certo? Assim como o nosso querido Sargento Pincel foi barrado na festa do Dr. Renato. E como qualquer pai faria, né mesmo, ele então decide arrombar a porta do condomínio, certo? Com o seu caminhão inquebrável, aparentemente feito aí de adamantium, e simplesmente levar o filho, certo, do próprio avô, esse rico vagabundo, né mesmo, que se acha melhor do que Falcão, certo? Pelo menos no futuro a gente sabe que ele vai morrer bem mal na mão de Tony Montana. Depois, Falcão, usando aí técnicas parentais, certo, dos anos 80, destrói totalmente a casa do avô, depois do enterro da mãe, e enfia a porrada em todos os seguranças da casa, sendo preso pela polícia na sequência na frente do moleque. Viram? Geração Z, assim que os homens eram criados nessa época. Agora, Falcão, né mesmo, preso aí em Tremembernk, tem um encontro com o advogado do avô. E na sequência, seu filho vai visitar ele na prisão também pra dizer que ele é um fudido e a relação deles não tem futuro. Falcão fica preso por muito pouco tempo e logo depois ele vende o caminhão dele por $7.000. 7,000. Take it or leave it. Bem barato. Only in America. Only in America. No Brasil, né mesmo, 7 mil não compra nem o pneu de um caminhão. Com essa venda, ele pode, assim, finalmente entrar no Campeonato Internacional de Queda de Braço de Las Vegas. E esse campeonato de queda de braço, né mesmo, era aparentemente o MMA dos anos 80, né mesmo, de acordo com o filme, porque eu nunca ouvi falar disso. E mostrando que Falcão já era um entusiasta das bets, mesmo naquela época, né mesmo, ele aposta os 7 mil do caminhão dele nele mesmo, enquanto ao mesmo tempo o filho vai tendo uma crise de consciência, certo? E rouba um dos carros do avô para encontrar o próprio pai Falcão em Las Vegas. E se você acha que os maiores freaks desajustados socialmente do mundo estão no mundo do stand-up, certo? Pense de novo. A única diferença é que os freaks aqui nesse filme são irados e não losers como no stand-up. E agora, né mesmo, começa, certo, a edição com música foda. Coisa clássica, né mesmo, dos filmes fodas também, dos anos fodas também, 80. E Falcão vai passando o rodo em geral. E eu vou te falar, quem diria, né mesmo, que tem público pra tudo nesse mundo, até pra campeonato de queda de braço, porque o lugar tá lotado. Ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, o filho, né mesmo, dirige sozinho até o aeroporto, pega um avião sozinho e o campeonato, né mesmo, vai correndo. Corre muito bem. Menos pra esse cara aí. Peraí. Esse filho da puta quebrou o braço de verdade no filme? E é bem democrático, porque tem várias crianças pequenas na plateia assistindo esse freak show. Vou dizer, isso sim era aquela época sem mimimi, não é mesmo? Sem mimimi, sem lei, sem moral, sem nexo, sem controle, sem sanidade mental, mas com certeza sem mimimi. Porque vou te falar, viu? Nesse campeonato aí, a mulher competindo com o homem,
competindo contra criança. Todo mundo competindo basicamente contra todo mundo, não é mesmo? E aí Falcãozinho, que já dirigiu, fretou um jato, tudo sozinho, vai entrar também na competição mundial de queda de braço sozinho. Como? Do mesmo jeito que eu comprava cerveja pra minha família com 12 anos de idade com a minha identidade falsa. Mentira, nem precisava de identidade falsa. Bastava eu pedir. E agora, galera, só restam 8 finalistas na queda de braço. E o prêmio para o vencedor são $100 mil, ou R$1 bilhão, convertendo para nossa moeda hoje em dia. E também um caminhão novo, um caminhão como prêmio para uma competição de queda de braço. Melhor que o prêmio do MasterChef, que o campeão ganha um soco na cara de fogaça. Desculpa. Presta atenção. Desculpa. Faz seu trabalho. Aqui pra aprender. E agora vamos conhecer os finalistas. E quem diria, um dos competidores é um amigo do canal aqui. Vinheteiro! Caramba! E outro finalista é Tadala Felas. Caraca, que legal. Parabéns, galera. E também o nosso querido Lando Clarice. E também Igor 3K. Quem diria? E claro, também é Lincoln Falcão, o nome mais irado do cinema. Não pra esposa, né? Foi enterrado com Falcão na lápide. E Falcão, né mesmo, já de cara enfrenta vinheteiro aí fumando um charuto, porque fumar era permitido nos esportes nos anos 80. E eu vou te falar, e o vinheteiro era tão irado nessa época, hein? Olha, ele come o próprio charuto. Enquanto isso, o filho de Falcão tá tentando entrar nesse evento pelo aeroporto, não fica muito claro. E também foda-se, porque quem liga pra esse bostinha, né mesmo? E eu vou te falar, caralho, numa virada totalmente inesperada, né mesmo? O vinheteiro ganha do Stallone, porque ele é completamente insano e irado nesse filme. Yeah, fezes, 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 fezes. É fezes! Mas nessa competição todo mundo pode perder uma vez nessa final, certo? Que não faz bem sentido hoje em dia. Nem na época que o filme se passa, né mesmo? Mas, ok. E aí depois de perder a primeira luta, Falcão ainda é humilhado pelo avô do filho. E aí ele tenta negociar com Falcão, né mesmo? Oferecendo pra ele 500 mil pra Falcão e o melhor caminhão do mercado também. Pra ele vazar daí pra sempre, esquecer o neto e essa porra toda dessa competição. Mas Falcão, obviamente, recusa essa merda do jeito mais Falcão possível. Voando. Mentira. Depois ele volta pra competição tendo que enfrentar vinheteiro mais insano ainda. Bebendo óleo de motor de carro antes da queda de braço. That's what I call a fucking show. That's what I call a fucking show. E ele vence, né mesmo, vinheteiro. Também depois do cara comer um charuto e beber óleo de motor, ele deveria estar morto. Então, depois também de mandar Tadala Felas direto pro inferno, Falcão já é quase o campeão dos campeões. Mas peraí, esses caras aí que são os campeões dos campeões? Ok. E eu vou te falar, todo mundo era completamente insano, né mesmo, nos anos 80. E quando eu digo todo mundo, eu quero dizer os roteiristas desse filme, no caso. Ele vai perder feio. Falcão, ele não perde por esperar, porque quando eu bato forte. Eu só quero vencer, e quando eu venço mesmo. E aí, galera, de algum jeito, né mesmo, o filho pentelho de Falcão entrou aí na plateia desse campeonato, né mesmo? Porque, já virou briga de rua em Moscou. E o discurso que ele dá pro pai é o discurso reverso que Stallone dá pro próprio filho em Rocky 6. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. All that talk about never giving up was all lies. You never believed it yourself. E caralho, galera, agora é a final, certo? Gordão da XJ versus Falcão. Porque eu quero vencer e não me importa se ele vai morrer e nem se o braço dele vai quebrar ou se toda a família dele vai morrer, porque esse prêmio já é meu. E aí Falcão, né mesmo, explica sua técnica pra vencer a luta, certo? Que é simplesmente virar o boné pra trás pra se sentir como um caminhão. Talvez uma nova ideia, certo? Pra o filme do nosso querido amigo Mion, MMA 2. Copia esse filme. E agora, né mesmo, como o Rocky tirou a mão sem querer no meio da queda de braço, porque escorregou, os dois estão mais suados do que não sei o quê. E como todo mundo sabe pelas regras, certo? Dessas lutas de queda de braço, eles agora vão ter que amarrar
a mão, um na mão um do outro. E eu vou te falar, o esforço, né mesmo, é tão intenso que Falcão começa até a sangrar pelo nariz, manifestando a personagem Eleven de Stranger Things. Só que Falcão também usa o twist carpado de mão, né mesmo, na mesma hora e... bum! Levando, né mesmo, a plateia ao completo delírio. Essa plateia que já é o completo delírio. E aí, vendo essa merda emocionante e psicopata, vovô Ravan reavalia toda a sua maldade durante o filme, certo? E Falcão, consequentemente, começa o seu novo negócio com seu filho, dirigindo caminhões pela cidade. Na rede de caminhões, Falcão e Filho. Only in Jamaica. E eu vou te falar, esse filme é um maravilhoso retrato de tudo que era maneiro no cinema dos anos 80, das sessões da tarde da Globo. E também um retrato de como a sociedade era totalmente insana, financiando aí um filme sobre um caminhoneiro que vence uma competição mundial de queda de braço. Que também é um filme sobre o amor entre pai e filho. Pelo menos é um pouco mais realista que o filme Agente Secreto, que não tem nem agente nem secreto. Eu vou te falar, não se fazem mais clássicos como esse, certo? Que te transportam diretamente para uma época infinitamente melhor que essa, talvez, que a gente vive hoje em dia. Que talvez seja pior do que a época que eu tô retratando nesse filme. Eu vou te falar, esse filme é um clássico atemporal. E a nota desse filme de 0 a 10 é virar o boné ao contrário. Assim, adquirindo poderes inexplicáveis de força sobre-humana e dirigindo caminhões e vencendo quedas de braço. É mesmo, assistir esse filme é como dar um salto, certo? Para uma época gostosa, onde você estava na casa de alguém assistindo um filme, certo? E tudo parecia mais simples, e agora você tem que voltar para a realidade, esquecer que tudo isso existiu. E como seria bom a gente viver eternamente num desses filmes, mas não. Mas pelo menos você pode assistir e reassistir esse filme aqui sempre várias vezes e aproveitar e deixar o seu hype, deixar o seu like e seguir esse canal. Se não, talvez eu vire meu boné ao contrário. E aí a coisa vai ficar um pouco feia, porque é assim que eu venço, não é mesmo? Valeu, galera! Vejo vocês no próximo filme, O Chapadão dos Chapadões.